Bem-vindos a mais uma conversa aqui no The Deep Dive. Hoje, olha, temos um material fascinante pela frente. Vamos mergulhar na arquitetura legal que a China desenvolveu para a segurança cibernética. E nossa base para isso é o capítulo 11 do livro Cidades Inteligentes, o modelo de sucesso da China, do autor Eduardo Moreno. Oi, e que tema, hein? Nossa, um tema que desperta muita curiosidade, né? A China está numa transformação digital gigantesca, principalmente com as cidades inteligentes. E como a análise do Moreno mostra bem, criar leis específicas para o digital não foi só um detalhe, foi central na estratégia toda. Exato, não foi algo que veio depois. Foi pensado junto. Então, a nossa missão aqui hoje é entender essa estrutura. Que leis são essas? Quem fiscaliza e os desafios, né? Vamos destrinchar o que o Moreno apresenta nesse capítulo. Com certeza. E um ponto que salta logo de cara na leitura é como a segurança cibernética virou um pilar mesmo, né? Um alicerce para a estratégia nacional chinesa. O crescimento digital acelerado e a proteção caminham juntos ali no planejamento deles, não são coisas separadas, sabe? Ótimo ponto para começar. E a análise do capítulo parte justamente do porquê dessa estrutura ser tão vital. São citadas iniciativas como a China Digital e, claro, os planos quinquenais, o 13 e o 14. Nesses planos, a segurança cibernética entrou explicitamente como meta nacional prioritária. Não era mais só infraestrutura. Ficou bem claro o direcionamento. E tem uma evolução interessante que o Moreno descreve. Os primeiros passos, vêm lá do fim do século XX. O Ministério da Segurança Pública, o MPS, já estava de olho em vigilância, monitoramento de redes. Ah, sim. Antes mesmo da internet explodir globalmente para eles. Exato. A conexão global em 94, claro, acelerou tudo. E aí, em 2000, veio o famoso Projeto Escudo Dourado, o Golden Shield Project, um esforço enorme para construir essa infraestrutura de vigilância e filtro digital, né? É visto como um marco inicial importante ali para o controle e proteção de dados. Isso. E qual foi a lei que marcou essa virada para algo mais estruturado, mais completo? O texto aponta direto para a Lei de Segurança Cibernética, a CSL, de 2016. Isso, a CSL. Ela é descrita como a primeira legislação realmente abrangente da China sobre o assunto. E os pilares são bem claros: segurança das redes e proteção dos dados que trafegam nelas. Bem definidos. A CSL trouxe obrigações muito claras para quem opera redes. Exigiu práticas de segurança mais robustas. E aí vem um ponto que impactou globalmente: a exigência de localização de dados. Né? Ah, esse ponto é chave. Basicamente, os dados coletados ou gerados na China precisam, via de regra, ser armazenados lá mesmo, dentro do país, a não ser que o governo dê uma autorização específica para transferir. E isso muda muito a dinâmica para as empresas multinacionais, né? Muda completamente. Totalmente. Outro foco importante da CSL que o Moreno destaca é a proteção da infraestrutura crítica de informação, a tal da CIC. Sim, a CIC. Pensa nas redes de energia, sistemas bancários, transportes, enfim, os serviços digitais que são essenciais para o país funcionar. A lei também trouxe a necessidade de avaliações de segurança periódicas e a notificação obrigatória se acontecer algum incidente cibernético. Tem que avisar. A análise da CSL é super pertinente no livro, porque a localização de dados e a proteção da CI não são só questões técnicas, né? Elas se conectam diretamente com ideias de soberania de dados, proteção contra ameaças externas, são elementos centrais na estratégia chinesa. A CSL foi, nesse sentido, um passo muito firme para afirmar o controle sobre o próprio ciberespaço. Faz todo sentido. E essa construção legal não parou aí, né? O capítulo detalha bem que 2021 foi outro ano-chave. Duas novas leis importantes surgiram: a Lei de Segurança de Dados, DSL, e a Lei de Proteção de Informações Pessoais, PIPL. Parece um avanço grande na especificidade, certo? Exatamente. A DSPL, que entrou em vigor ali em setembro de 2021, ela foi mais fundo na questão da classificação dos dados. Ela cria categorias, sabe, baseadas na sensibilidade, na importância estratégica e estabelece regras mais detalhadas para coleta, processamento e principalmente para transferência internacional. A mensagem para as empresas ficou ainda mais clara: tem que tratar dados com muito rigor, muita conformidade.
E a PPM, que veio logo depois, em novembro de 2021, o foco dela é bem específico, né? Dados pessoais. A análise no livro até compara um pouco em termos de princípios com o GDPR europeu. Sim, faz essa ponte. Ela estabelece direitos claros para as pessoas acessar, corrigir, apagar seus dados e princípios para as empresas. Coletar só o mínimo necessário, usar só para o fim que foi informado, ter políticas claras e, crucial, obter consentimento explícito. Olha, o que é fascinante aqui, e a análise do Moreno pega isso muito bem, é o impacto da PIPL. Ela não só eleva o padrão de proteção de dados dentro da China, mas também sinaliza uma integração maior com normas globais de privacidade. Ao definir direitos individuais e princípios que lembram o GDPR, a China mostra uma abordagem mais, digamos, madura sobre a importância da privacidade na economia digital. Claro, o texto também aponta que aquela tensão entre essa proteção e as prioridades de segurança nacional, bom, isso continua sendo um fator determinante ali. Entendido. Mas com leis tão detalhadas assim, quem é que garante que elas sejam cumpridas na prática? Quem são os guardiões da rede nesse cenário que o Moreno descreve? O capítulo apresenta um quadro com algumas agências bem importantes. A principal parece ser a Administração do Ciberespaço da China, a CAC. Foi criada em 2014. Pelo que o livro descreve, ela funciona como a grande maestrina, sabe? Define as políticas gerais de segurança, privacidade, monitora conteúdo online, fiscaliza se as empresas estão cumprindo e também coordena os esforços entre ministérios, como nos projetos de cidades inteligentes. Além da CAC, tem o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação, o MIT. Isso, o MIT. O foco desse parece ser mais técnico, né? Desenvolver padrões, diretrizes da certificação para equipamento, para infraestrutura de rede. O texto também menciona o papel dele em incentivar no desenvolvimento de tecnologia de segurança cibernética nacional, querem soluções caseiras. E não dá para esquecer do Ministério da Segurança Pública, o NPS, que já tinha um papel histórico nisso tudo. Ele continua ali na linha de frente da vigilância da rede, o exemplo citado é o projeto Skynet, com videovigilância massiva, reconhecimento facial, e na implementação de políticas de segurança nacional, especialmente em infraestrutura crítica. Então a gente tem um sistema de governança com papéis distribuídos. O CAC na política e supervisão geral, o MIT nos padrões técnicos e o MPS na segurança e na aplicação da lei, digamos assim. Parece uma estrutura bem coordenada, embora, nossa, deve ser complexo navegar nisso tudo, imagino. Sim, a descrição no capítulo sugere uma coordenação intencional, sim. As funções de cada agência se conectam diretamente à aplicação da CSL, da DSL, da PIPL. Juntas, elas formam o que seria a espinha dorsal da governança do ecossistema digital chinês que Moreno está analisando ali. Vamos então reforçar alguns desses requisitos legais que mais chamam a atenção na análise, para ficar bem claro. A localização de dados é um deles, certo? Já falamos, mas vale repetir. Com certeza. Exigida pela CSAO e depois detalhada pela DSL. Dados importantes gerados na China, em geral, ficam na China. Ponto. Outro ponto são as medidas de segurança, que as empresas têm que ter, bem robustas. Sim. Implementar proteções técnicas, organizacionais, fazer avaliação de vulnerabilidade e, muito importante, reportar incidentes cibernéticos para as autoridades. A ideia é criar um sistema mais resiliente como um todo. E os princípios da PIPL para dados pessoais? Não podemos esquecer. Fundamental. Coletar só o necessário, usar só para o fim consentido, ser transparente e garantir que as pessoas tenham controle sobre suas informações. E, finalmente, as regras para transferência internacional de dados ficaram mais rigorosas. Muito mais. As empresas precisam passar por avaliações de segurança do governo e, frequentemente, pedir permissão explícita para mandar dados para fora, principalmente se forem dados sensíveis ou importantes para o Estado. E por que essas regras tão estritas assim sobre onde os dados ficam, como circulam? Qual é a lógica por trás disso, segundo a análise do Moreno? Olha, o texto sugere que isso está ligado profundamente ao conceito de soberania de dados. A ideia é que os dados gerados dentro das fronteiras de um país estão sujeitos às leis e à jurisdição daquele país.
A localização e as regras de transferência refletem essa visão, sabe? E também são vistas como medidas para mitigar riscos de segurança, de espionagem, associados a esse fluxo global de informação sensível. Faz sentido, faz sentido. Mas, claro, implementar tudo isso na prática deve gerar desafios. Gigantescos. O capítulo chega a abordar essas dificuldades? Sim, sim. A análise apresenta uma visão equilibrada quanto a isso. Aponta problemas operacionais de integração, a qualidade dos dados pode ser inconsistente, integrar novas tecnologias com sistemas antigos é sempre complicado, e fazer os sistemas das diferentes agências reguladoras conversarem de forma eficiente. Isso é um desafio contínuo. E tem também aquela questão delicada da privacidade versus segurança, não é? Essa tensão. Sem dúvida. O texto menciona essa tensão como um ponto central e, assim, contínuo. Como equilibrar as prioridades de segurança nacional com os direitos individuais de privacidade. Especialmente agora com tecnologias como inteligência artificial, Big Data ficando tão presentes em tudo, encontrar esse equilíbrio é um desafio constante para os reguladores chineses, segundo a análise. E como o resto do mundo reage a essas regras, principalmente sobre localização e transferência de dados. Isso gera atrito. A análise cita, sim, que essas regras, embora façam sentido dentro da lógica dos interesses nacionais chineses, elas criaram desafios de conformidade bem grandes para empresas multinacionais e, em alguns casos, geraram atritos com parceiros comerciais ou divergências sobre como governar dados internacionalmente. Então, a implementação dessa estrutura legal toda, apesar de robusta no papel, não é um caminho tranquilo. Tem complexidade técnica, dilemas éticos, implicações internacionais. Exatamente. E são desafios dinâmicos, né? A tecnologia nas cidades inteligentes evolui muito rápido, traz novas questões o tempo todo. As prioridades segurança, economia, privacidade, relações internacionais precisam ser constantemente reajustadas. É um processo contínuo de adaptação dessa estrutura legal, como o Moreno descreve bem. E para fechar essa parte da análise, como o autor conclui esse capítulo específico sobre a estrutura legal? Qual é a mensagem final que ele deixa? A conclusão apresentada no livro é que a China, de fato, conseguiu construir um arcabouço legal bem abrangente e demonstrou um compromisso forte com a governança do seu espaço digital. O foco é claro em segurança e privacidade, mas sempre nos termos definidos pelas próprias leis chinesas, né? Porém, sempre tem um porém, imagino. Sim. O texto finaliza ressaltando que a tarefa está longe de acabar. A aplicação eficaz dessas leis num país tão vasto e num ambiente tecnológico que muda tão rápido, isso é um desafio. O esforço contínuo para equilibrar interesses concorrentes, segurança versus privacidade, e a gestão das implicações internacionais das políticas de dados são desafios persistentes e cruciais. Bem, essa foi a nossa exploração focada no capítulo 11 do livro do Eduardo Moreno. Eu acho que saímos com uma imagem de um sistema legal para a segurança cibernética na China, que é, impressionantemente detalhado, ambicioso e, ao mesmo tempo, uma obra em constante construção, né? Tentando acompanhar o ritmo da era digital. Esperamos que essa análise tenha sido esclarecedora. De fato, e talvez uma reflexão final que emerge estritamente dos temas deste capítulo, as leis como CSL, DSL, PIPL, as agências como CAC, MIT, MPS, seja justamente sobre a adaptabilidade futura disso tudo. Considerando a velocidade da inovação tecnológica que a gente vê nas cidades inteligentes, que permeia todo o livro do Moreno, como é que essa estrutura legal, tão focada em controle, segurança e agora também privacidade individual, como ela vai conseguir se ajustar para regular tecnologias emergentes, usos de dados ainda mais complexos, tipo IA avançada, computação quântica, e como vai manter aquele equilíbrio delicado de interesses que a análise do Moreno tão bem expõe. Acho que essa é uma questão fundamental para o futuro digital que este capítulo nos ajuda a começar a entender. Excelente ponto para a gente pensar e encerrar por aqui. Com isso, finalizamos esta análise.